comentaristas Edu Panzi e Léo Figueiredo. Olha, durante a semana muito se falou. Hoje mais informações foram trazidas aqui pelo nosso Cláudio Rezende. Essa semana surgiu a notícia de que Rodrigo Caetano poderia assumir a função de coordenador de seleções da CBF. O Atlético pode sofrer muito com essa saída. Quem poderia assumir se o Rodrigo Caetano saísse do Atlético hoje? Como é que fica essa situação para você, Léo? Então, Álvaro, a primeira pergunta, ela é até mais simples de responder. Ontem o Edu, a gente até começou um papo sobre isso. Eu vejo que um convite de seleção brasileira, para quem trabalha no futebol, é o ápice. É o ápice. Para qualquer dirigente, qualquer jogador, treinador. E o Dorival Júnior disse isso agora na apresentação dele lá e eu concordo. Eu só acho que o Rodrigo Caetano, caso seja convidado, também precisa pesar a atual situação da CBF. E eu disse isso também para a escolha do Dorival Júnior. A seleção brasileira hoje, a CBF é comandada por um presidente que está presidente por uma liminar. Ele pode deixar a presidência a qualquer momento. A gente sabe dos mandos e desmandos e da desorganização que vive a CBF hoje. Então, não seria como um convite tradicional. Ou se lá tivesse o presidente, tudo caminhando como quase sempre foi, né? Não vou dizer que da melhor maneira, mas com um presidente que não tivesse ameaçado de perder o cargo, acho que quase irrecusável um convite da seleção brasileira. Mas se esse convite vier para o Rodrigo Caetano, eu entendo que ele vai ficar balançado, porque, na minha opinião, qualquer pessoa que vive futebol no Brasil sabe o tamanho que é a seleção brasileira, e é uma honra ir para a seleção brasileira, mas eu teria esse receio fosse o Rodrigo Caetano. A sua segunda pergunta, quem o Atlético poderia trazer, eu não tenho a menor ideia. Porque do calibre e da competência do Rodrigo Caetano disponível no mercado, acho impossível. Edu Panzi. Ô Álvaro, são 3 partes envolvidas, né? CBF, Rodrigo Caetano e Atlético. Só uma das 3 tem a perder, o Atlético. Isso é nítido porque a CBF vai ao mercado e tem entre os nomes um dos melhores executivos de futebol no Brasil, que é o Rodrigo Caetano. A CBF está certíssima, está apontando para alguém muito competente. O Rodrigo Caetano receber um convite da CBF e aceitar é algo absolutamente normal, compreensível. Quem não aceitaria, né? Eu aceitaria. Eu diria sim para a CBF, se eu fosse o Rodrigo Caetano nesse momento. E o Léo tem razão de lembrar o momento pelo qual passa a CBF. Mas ainda assim, eu aceitaria, porque é uma grande oportunidade para qualquer profissional trabalhar com a seleção brasileira, trabalhar na CBF. Então só o Atlético tem a perder. O que pode contar em favor do Atlético nesse momento? É que o Rodrigo Caetano já viveu algo parecido há pouco mais de 15 dias. Com o Corinthians em cima, fazendo propostas. E eu não tenho dúvida que, enquanto acontecia o namoro Corinthians e Rodrigo Caetano, o Atlético já deve ter olhado para o mercado. O Atlético deve ter procurado alguns nomes para deixar de sobreaviso, de stand-by. Olha, se o Rodrigo Caetano sair, esses 2, 3 nomes aqui, a gente pode tentar. Então, acho que o Atlético deve ter vivido isso em dezembro, naquele namoro Rodrigo Caetano com o Corinthians, e acabou não dando certo. Muito bom para o Atlético que o Rodrigo Caetano tenha ficado. Agora, não deu tempo do Atlético nem suspirar, né? Ufa, conseguimos a permanência. Aí vem um convite ainda mais pesado, ou pode vir um convite ainda mais pesado que a da CBF. Então, só uma das 3 partes a perder, o Atlético, e eu tô com o Léo. Qual o nome para substituir o Rodrigo Caetano? Eu não faço a menor ideia. Como a CBF, eu acho que deve ter muita dificuldade caso faça o convite ao Caetano e ele diga não. Menos mal para o Atlético, Léo Figueiredo, é que o planejamento para 2024 já está praticamente todo montado. Sim, né? Essa é uma boa notícia. Essa é a parte boa, porque o time não vai contratar mais 5, 6, não precisa de tantas contratações. O treinador tá aí, já é o mesmo do ano passado, o elenco é praticamente o do ano passado, com a chegada do Scarpa, mas o Álvaro tem o dia a dia, e nisso o Rodrigo Caetano também é muito bom. Ele blinda muito os seus atletas, as coisas funcionam muito bem dentro do clube. O Rodrigo Caetano é muito respeitado pelos atletas, né? Pelos 4 R's que comandam o Atlético hoje, pelo presidente, pelo Sérgio Coelho. Então, e o Rodrigo Caetano é muito respeitado pelo mercado. Até mesmo por isso, eu tenho certeza que a CBF vai atrás dele. Porque é a escolha correta. A gente pode lamentar aqui se ele deixar o Galo. Mas a escolha correta da CBF, sou eu presidente da CBF, eu ia atrás do Rodrigo Caetano. E pensa, Léo, Álvaro, como deve ser difícil pro clube, pro Atlético, né? Se a CBF, se o Edinaldo liga pro Sérgio Coelho, nós vamos fazer uma proposta pro Rodrigo Caetano. O Atlético tem que pensar no Rodrigo Caetano também, né?
como que o Atlético trabalha para ele não ir, sendo que o profissional pode querer ir, né? Aí ficaria aqui insatisfeito, porque o clube trabalhou nos bastidores para que ele não fosse. Então é uma situação muito delicada, a gente tem que aguardar, mas eu tenho convicção que só uma das 3 partes perde com isso tudo, que seria o Atlético. O convite, pelo que o Cláudio... Daqui a pouco, no resumo, no destaque final, o Cláudio pode até complementar sobre a informação, né, do Rodrigo Caetano saindo ou não do Atlético. Mas já essa saída já é iminente e se vier o convite da CBF, dificilmente ele será descartado, né? Não tem... Eu acho que essa dúvida não ficou pra ninguém, não. Eu tenho um certo receio. Falei isso aqui ontem com o Edu. Eu não aceitaria esse convite assim, não. Porque a CBF tá uma bagunça. E tem um projeto também do Atlético, né? O Rodrigo Caetano conhece o projeto do Atlético. Mas é a seleção brasileira. Então eu também entendo perfeitamente se o Rodrigo Caetano aceita aí, né? Mas acho que não é uma decisão tão simples pelo momento que vive a CBF.